O livro de Juízes nos transmite lições valiosíssimas sobre liderança quando nos revela as trágicas consequências de sua ausência. Pense comigo por um momento, olhe para cá. Como seria se você fosse morar em uma cidade que não tem prefeito, polícia, juiz, cadeia e lei? Nessa cidade, todo mundo faz o que bem parece certo aos próprios olhos. Com toda certeza, sem sombra de dúvidas, seria um lugar terrível de se viver. Nesta lição, nós vamos estudar a respeito da importância da liderança e da falta que faz um líder. Tomaremos como referência o período dos juízes, tempo em que não havia rei em Israel, não havia uma liderança constante que unificasse todas as tribos. Vamos juntos aprender a palavra de Deus. Meus irmãos, quero cumprimentá-los com a paz do Senhor Jesus. Como é que vocês estão? Tá tudo bem? Sou o Murilo Alencar e é com muita alegria que damos início a mais uma pré-aula da Escola Bíblica Dominical, revista Jovem CPAD. Estudaremos a lição de número 5, datada do dia 30 de outubro de 2022, e o nosso assunto é a falta que faz um líder. Continuaremos o nosso estudo sobre liderança. Já temos falado muita coisa neste trimestre, o que é liderança, a pessoa do líder, a liderança de Moisés, e na aula passada falamos sobre a liderança de Josué. Hoje falaremos sobre liderança tomando como referência o livro de Juízes e esse período obscuro, esse período triste da história de Israel. Quero lhe pedir que se inscreva em nosso canal, ative o sininho para receber as notificações, deixa o teu like e interage conosco aí nos comentários. O subsídio que estou utilizando disponibilizo para você gratuitamente aí na descrição do vídeo. E mais importante que isso tudo, você, professor da escola dominical, conheça a ferramenta EBD. Irmão Murilo, o que é a ferramenta EBD? A ferramenta EBD é o local onde o superintendente, supervisor, o dirigente, o professor, o aluno e o secretário da escola dominical encontram tudo o que precisam em um só lugar. Lá você vai achar subsídio teológico, referente tanto à lição de jovens como à lição de adultos, material de marketing, divulgação, cursos de capacitação, seminários com especialistas todo início de trimestre, curso de oratória e vários outros recursos. Não perde mais tempo, o link está na descrição do vídeo, clica aí e vai conhecer. Ferramenta EBD é bênção para você, amém? Vamos ao nosso texto principal, que nos diz o seguinte: naqueles dias não havia rei em Israel, porém cada um fazia o que parecia bem, parecia reto aos seus olhos. Juízes, capítulo de número 21 e o versículo de número 25. A versão NVT diz: naqueles dias não tinha rei em Israel, ou seja, não tinha uma liderança que governasse sobre todas as tribos. Cada um é a consequência da ausência de liderança. Cada um fazia o que parecia certo aos seus próprios olhos. Depois da morte de Josué ficou essa lacuna. Moisés preparou Josué, foi obediente à lei da reprodução. Josué não preparou ninguém. Então, o povo de Israel entrou nesse período de anarquia, de ausência de uma liderança que unificasse as tribos. E é lógico que onde há anarquia, há desordem. Que onde não há liderança, não há progresso, não há organização. E qual foi a consequência? Apostasia. O povo deixou de ser guiado pela lei para ser guiado pelo próprio pensamento, pelos direcionamentos do coração humano, que é enganoso. A versão NVT prossegue dizendo: cada um fazia o que parecia certo aos seus próprios olhos. Na versão paráfrase NBV, Nova Bíblia Viva, o texto diz: naquele tempo não havia rei em Israel. Cada um fazia o que achava que estava certo. Eles passaram a ser dirigidos pelo achismo. Olha, eu acho. Você já viu alguém que é dirigido assim? Olha, irmão, a Bíblia nos ensina dessa forma, a Bíblia nos ensina isso, mas tem sempre aquele que diz assim: eu acho. A lição, ela tem o propósito de nos mostrar como é terrível a ausência de liderança. O livro de Juízes deixa isso bem claro. O nosso texto principal não está aqui por acaso. Ele e outros mais 2 textos bíblicos que se encontram nesse mesmo livro nos mostram as trágicas consequências da ausência de liderança. Olha o que diz Juízes, capítulo de número 1 e o versículo de número 1. Aqui, na introdução do livro, nós encontramos uma nação que está unida,
uma nação que está dentro de um contexto de guerra. Eles estavam indo à peleja contra os cananeus e estavam consultando a Deus. Quem de nós aqui vai subir e pelejar contra os cananeus? Olha o que diz o versículo 1 do capítulo 1. Depois da morte de Josué, os israelitas perguntaram ao Senhor: qual das tribos deve ser a primeira a atacar os cananeus? Estavam unidas. Olha, quem é que vai? Vai Judá, vai Benjamim, vai a tribo de Naftali, vai Zebulon. Quem é que vai? Estavam unidos. Só que há um espaço de tempo entre o capítulo 1 e o capítulo de número 21 e, consequentemente, o capítulo de número 20. Olha o que é que diz o capítulo 20, o versículo 18. O livro termina apresentando também um contexto de guerra. Começa em guerra e termina mostrando um contexto de guerra. Só que o problema aqui é que a ausência de liderança trouxe algumas consequências. E uma delas foi caos social. Uma delas foi guerra civil, desobediência, apostasia. O texto diz o seguinte, 20 e 18 de Juízes. Antes da batalha, os israelitas, preste atenção, os israelitas foram a Betel e perguntaram a Deus: qual das tribos deve ir primeiro e atacar quem? O povo de Benjamim. O povo de Benjamim era irmão. Era israelita também. Então eles estavam agora divididos e lutando entre si. Isso aqui é uma das consequências da ausência de liderança. Pense por um momento aqui, só por um momento imagine como seria sua igreja se não tivesse pastor, presbítero, diácono, nenhuma hierarquia. As pessoas simplesmente chegassem no templo e lá fizessem o que bem entendessem. Como seria? Pense aí. Imagina você que trabalha em uma empresa grande. Você chega na empresa, 200 funcionários. Aí quando você entra lá no prédio da empresa, não tem supervisor, não tem gerente, não tem diretoria, não tem patrão. Cada um faz o que quer. O que é que vem à sua mente quando você pensa nisso? Na minha mente, vem as seguintes palavras: caos, bagunça, briga, inércia, desordem e falência. A liderança, ela é importante. E a gente vai ver, à luz desta lição, cumprindo os seus objetivos, o quanto nós necessitamos de um líder segundo o coração de Deus. Os objetivos da lição é justamente mostrar como se deu o período dos juízes, conscientizar a respeito da falta de um líder e apresentar a solução necessária para que não faltem líderes vocacionados e treinados. O resumo da lição diz: Deus levanta pessoas em diferentes tempos para conduzir o seu povo, e a ausência de um líder pode trazer sérios prejuízos. O resumo da lição está aqui condensando tudo o que será exposto nos 3 tópicos em que esse tema aqui está dividido. Podemos também resumir a lição com um texto bíblico presente no livro de Juízes. Juízes, capítulo de número 2, versículo 18 e 19. Note aí essa referência. Diz a palavra de Deus: sempre que o Senhor levantava um juiz, estabelecia uma liderança essa que não era sobre todas as tribos, mas uma liderança geográfica muito limitada. O Senhor levantava um juiz sobre os israelitas, o Senhor estava com ele e livrava o povo de seus inimigos enquanto o juiz vivia. Qual era a causa do sucesso do juiz, desse herói militar? Era a mão de Deus. Era a presença de Deus. Deus estava com ele e como consequência dessa presença de Deus, o juiz obtinha vitória. Pois o Senhor tinha compaixão de seu povo que sofria sob a opressão, sobre o peso da aflição provocada por seus opressores. Quando o juiz morria, quando cessava o tempo de ministério do juiz, a atividade de liderança, o que é que acontecia? Porém, eles voltavam a seus caminhos corruptos e se comportavam ainda pior que seus antepassados. Seguiam outros deuses, servindo-os e adorando-os. Não abandonavam suas práticas perversas e seus caminhos teimosos. A ausência de liderança, conforme o texto aqui, deixa o povo suscetível à apostasia. Quando não há um líder que guie, que oriente, um líder que conduza o povo na verdade, o povo fica fragilizado e, consequentemente, fica mais suscetível de tomar o atalho da idolatria. A liderança é importante, é uma tônica que vai ecoar sobre todos os pontos da lição. Porque tem gente que diz assim: para que, pastor?
Para que presbítero? Para que dirigente da mocidade? Para que liderança? Para que aqui? Todo mundo é irmão, devia ser todo mundo igual. Pensando, os líderes são importantes. Os tópicos da lição são, primeiro, o período dos juízes, segundo, a falta de um líder e terceiro, a solução. Falando sobre o primeiro tópico, nós vamos aqui trazer uma visão geral do livro de Juízes. Fique muito atento a tudo que vai ser esboçado aqui agora. Subponto 1, o livro de Juízes. O título desse livro, ele ostenta um nome adequado, Juízes, que se refere a líderes singulares que Deus deu ao povo, com a vista de preservação contra os seus inimigos, conforme um texto que acabamos de ler. Juízes, capítulo de número 2, versículo 16 ao 19. O título hebraico significa libertadores. E isso diz muito desses líderes que Deus levantava. Eles eram libertadores, não eram magistrados, juízes, no quesito que a gente tem hoje aqui no nosso tempo, né? Aquela pessoa que senta lá no tribunal e dá a sentença final sobre um réu. O juiz ele estava mais para um líder militar. Então, nós temos aqui essa conotação, esse sentido da palavra juízes no original. Eram libertadores, salvadores, heróis de guerra e também juízes. Quanto à autoria e à data do livro de Juízes são incertas. Tudo que podemos aqui é conjecturar. O Talmud judaico, ele afirma, não é uma informação bíblica, é uma informação extra-bíblica, ele afirma que o autor do livro de Juízes, o escritor humano, foi o profeta Samuel, que é um personagem-chave que viveu neste período de transição entre a teocracia e a monarquia, entre o período dos juízes e o período dos reis. Com relação à data que esse livro foi escrito, aqui há uma controvérsia muito grande, mas há um consenso entre alguns estudiosos de que o livro de Juízes ele foi escrito ou antes do período do governo de Saul ou durante o governo de Saul. Quanto à cronologia do livro, nós entendemos, e aqui também há algumas divergências com relação a isso, mas nós entendemos à luz do que está exposto no próprio livro, que há um período ali aproximado, não é exato, aproximado de 410 anos. Irmão Murilo, por que é aproximado? Não temos como datar quanto tempo tem o versículo 1 ao versículo de número 21. Não temos como datar por exato. Por que não temos como datar por exato? Porque há alguns dados que nos faltam. Por exemplo, Juízes 3 e 31. A Bíblia diz que Sangar, um juiz levantado por Deus, ele liderou o povo durante um tempo. Mas não temos aqui o registro de quanto tempo foi o seu juizado. Temos aqui também um período de opressão, Juízes 10 e 12, onde o povo ficou cativo dos sidônios e dos moabitas. Não temos também aqui a datação de quanto foi o período de tempo dessa opressão, desse momento que o povo passou em dificuldade sobre esses inimigos. Porém, nós temos aqui outros dados. Eu preparei uma tabela, está aqui dentro do subsídio. Você pode baixar a versão gratuita, a versão completa do subsídio está disponível para os alunos da ferramenta EBD, mas esse subsídio aqui está uma benção. Como foi que eu separei a tabela aqui? Referência, isto é, o texto bíblico, descrição e anos. Vê só, Juízes capítulo 3, versículo 8, servidão sobre Cusã Risataim, 8 anos. Juízes 3 e 11, juizado de Otniel, período de 40 anos. Quando a gente passa todo o livro de Juízes, chegamos a esse número de 410 anos. Qual é o propósito do livro de Juízes? Esse livro, ele foi escrito numa época em que o escritor faz questão de mencionar pelo menos 3 vezes. Não havia rei em Israel. Juízes 18 e 1, Juízes 19 e 1, Juízes 21 e o versículo de número 25. Então, por 3 vezes ele mostra essa tônica. Não havia rei em Israel. É um tempo que não havia rei em Israel. Esse livro ele foi também escrito sob uma perspectiva religiosa. Então, seu propósito pode ser dividido em 3 pontos. Guarde aí. Primeiro, ele mostra a necessidade de haver líderes consagrados. Meus irmãos, o texto que nós lemos lá no resumo da lição,
Esse texto ali é fundamental para a compreensão do que se passa no livro dos Juízes. O líder morria, o povo voltava à apostasia. Então, esse livro ele tem esse propósito aqui muito claro, mostrar a necessidade de líderes consagrados, porque quando o líder estava ali no exercício de sua atividade, o povo se voltava para Deus. Sabe o que é liderança? Influência. O que é liderança cristã? Influência na prática do bem. Então o líder, ele tinha esse papel de influenciar o povo na prática do bem, na prática da lei, influenciava o povo a se voltar para Deus e abandonar os ídolos. Em segundo lugar, nós temos aqui mais um propósito do livro de Juízes. Esta obra concentra nossa atenção na longanimidade de Deus. Se Jó apresenta a paciência do homem, Juízes apresenta a paciência de Deus. Por quê? Porque a história do livro ela é cíclica. Irmão Murilo, agora você falou de um jeito aí que eu não entendi. O que é história cíclica? Pense num círculo. História cíclica é uma história que vai fazendo assim, ela vai se repetindo. De maneira que o livro ele pode ser abordado, ele pode ser entendido na seguinte sequência. Apostasia. Quando o povo se desviava de Deus, o povo se voltava para os ídolos, se voltava para práticas pecaminosas, servidão, vinha como consequência da apostasia. Uma nação estrangeira oprimia o povo, aí chegava aquele período de aflição. No período de aflição, o povo clamava. Aí Deus levantava um líder, um juiz, e ele libertava o povo. Quando o juiz morria, apostasia de novo. Aí a história começava a entrar nesse círculo vicioso. Foram vários juízes. Nós temos aqui o registro de pelo menos 12 dentro do livro. E olha a paciência de Deus. O povo voltava para a apostasia, o povo apostatava e Deus ia lá, o povo clamava. Deus podia muito bem dizer assim, não vou mais ouvir. Já ouvi uma, já ouvi duas, já ouvi três, já ouvi 4 vezes e vocês repetem os mesmos pecados. Mas a paciência, a misericórdia de Deus é tão grande que mesmo quando o povo rebelde, por conta da aflição, começava a clamar, Deus ia lá e livrava o povo. Como Deus é longânimo, como Deus é paciente. Em terceiro lugar, o livro ele também tem outro propósito. Ele é um testemunho do fato de que, até mesmo em uma era de profunda apostasia, ainda existiam grupos, ainda existiam alguns poucos que se apegavam à fé e à adoração ao verdadeiro Deus. Então, nesse período de trevas, sempre houve as exceções. Eu espero que você seja uma exceção de Deus nesse tempo. Que os seus alunos sejam uma exceção de Deus nesse tempo. Período de fake news, de muita ideologia, de muita narrativa contrária aos princípios da palavra de Deus. Muitos crentes enveredando pelo caminho do engano, comprando histórias falsas, narrativas falsas e com isso negando os princípios bíblicos. Espero que você seja a exceção de Deus nesse tempo. Quando as pessoas desprezam os princípios, se afastam da palavra, viram as costas para Deus, sempre tem uma voz profética, sempre tem um exemplo, sempre tem alguém que represente Deus nesses tempos de escuridão. Deus conta com a sua vida, Deus conta com a minha vida. Basicamente, em síntese, essa é a apresentação do livro de Juízes. O subponto de número 2, ele nos diz o seguinte: a liderança dos juízes. E nós podemos aqui, olhando para o livro de Juízes, didaticamente, separá-los em juízes maiores e juízes menores. Irmão Murilo, agora eu não entendi não. Você está querendo dizer que tem um juiz mais alto e um juiz mais baixo que outro? Não, não é isso. Então você está querendo dizer que tem um juiz mais importante e um juiz menos importante? Também não é isso. Quando eu falo maiores e menores, eu estou falando de versículo e capítulo dedicado à biografia dele. Há juízes que o autor bíblico ele gastou mais versículo e mais capítulo para falar dele. E há outros que foram utilizados apenas um versículo, como é o exemplo de Sangá. Quem são os juízes maiores? Otniel, Eude, Débora, Gideão, Jefté e Sansão. Quem são os juízes menores? Sangá, Tolá. A história de Tolá, Juízes capítulo 10, versículo 1 e 2. Acabou. Né? Jair, Isbzan, Elon e Abdon. Quando falamos sobre essa liderança dos juízes, eles eram homens capacitados. Eles recebiam sabedoria, discernimento, eles recebiam essas capacitações, às vezes até capacitações sobrenatural, como é o caso de Sansão. Recebeu uma força incomum, uma força extraordinária. Eles recebiam esses dons de Deus
para concluírem com êxito as missões que do Senhor recebiam. Os juízes permaneciam em suas funções até morrerem. Então era um cargo vitalício. E diferente dos sacerdotes e dos reis, eles não estabeleceram um governo hereditário em Israel. Ou seja, era um cargo, uma posição que passava de pai para filho. O filho de Sansão, um exemplo, seria um juiz. Um filho de Otiniel seria um juiz. Um filho de Jefté seria um juiz. Não era um cargo que passava de pai para filho, um cargo que se perpetuava dentro de uma família. E os juízes também, vale aqui relembrar e repetir que nenhum deles governou sobre todas as tribos de Israel. As lideranças exercidas pelos juízes foram muito específicas e limitadas no quesito geográfico. O período dos juízes é maior do que o próprio livro. Irmão Murilo, me explica aí. O período dos juízes é maior do que o próprio livro. O que é que você quer dizer com isso? Temos 12 juízes mencionados por nome no livro de Juízes, porque há aqui, alguns versículos aqui dá a entender que houve juízes anônimos, que nós não temos um registro do seu nome, tá bom? Então, preste atenção. Quando eu digo que o período dos juízes é maior do que o livro, capítulo 1 de Juízes, versículo 1 ao capítulo 21, versículo 25, encerrou o livro. Depois, qual é o livro que entra? O livro de 1 Samuel. Quando a gente entra nesse livro, nós temos menção de mais 2 juízes. Eli, sumo sacerdote, também era juiz. E Samuel foi sacerdote, juiz e profeta. Então, o período dos juízes é maior do que o livro de Juízes. E também é relevante destacar, ainda nesse tópico aqui, que o Senhor, ele é o verdadeiro juiz de seu povo. Ele é o juiz dos juízes. Por que eu estou dizendo isso? Porque ele quem entrega, ele quem julga o povo, certo ou errado. O povo se afastou de Deus. Aí Deus vai lá e julga o povo. Juiz. Manda inimigos para castigar o povo. Então, é Deus quem levanta, por meio do seu Espírito, quem capacita, quem faz descer capacitações sobrenaturais, os homens e os qualifica para as missões. Quem levanta os juízes é Deus. Então, ele é o juiz dos juízes. O subponto de número 3, ele diz o seguinte: o contexto social dos juízes. O que é que eu posso dizer sobre isso aqui? Os juízes, eles viveram em uma época de apostasia generalizada. Se você pegar o mapa da nação de Israel no período dos juízes, em algumas bíblias de estudo, em livros de geografia bíblica, você vai ter acesso a esse mapa, você vai ver lá as tribos todas divididazinhas e os juízes onde eles exerceram seu juizado em cada tribo, em cada região geográfica. Você vai ver que todas as regiões estão divididas. Por exemplo, o sul, capítulo 3, versículo 7 ao 31, o norte, capítulo 4, versículo 1 ao 5, versículo 31, o centro, versículo 6, versículo 1 ao 10, o leste, capítulo 10, versículo 6 ao 12, o oeste, capítulo 3, versículo de número 1 ao 16. Todas as regiões em que o povo de Israel habitava, seja sul, norte, centro, leste, oeste, sofreram com apostasia. Então era uma apostasia generalizada que teve como consequência idolatria, imoralidade, violência e anarquia. Esse é o período dos juízes, um tempo muito difícil da história de Israel. Frise isso aí dentro de classe para você mostrar no tópico de número 2, no tópico de número 3, a importância de uma liderança. O tópico de número 2 diz a falta de um líder. E aqui é onde se concentra o miolo da lição. Porque o título nos diz a falta que faz um líder. E aqui o tópico vai tratar especificamente sobre isso. Tivemos uma introdução sobre o livro dos juízes, o seu contexto, a liderança do juiz. Agora vamos para o problema. Para finalizarmos de forma positiva com a solução no capítulo de número 3. Espero que essa aula esteja sendo bênção para você. Vamos lá. O problema. Nós podemos levantar aqui nesse subponto de número 1 do tópico 2, 2 problemas aqui igualmente nocivos. A falta de um líder segundo o coração de Deus e a ausência total de liderança. Guarda isso aí. São 2 problemas terríveis. Primeiro problema, a falta de um líder segundo o coração de Deus. Nós sabemos que um mau líder, ele é tão nocivo quanto a ausência de liderança. Nas Escrituras, nós temos diversos exemplos de líderes que, pelo seu mau exemplo, levaram o povo a pecar. Aí nós podemos nominar aqui alguns, como o sumo sacerdote Eli, negligente.
não corrigiu os filhos, permitiu que eles praticassem imoralidade no templo, roubassem as ofertas. Como consequência, o povo desprezou a adoração a Deus. Temos o exemplo de Saul, desobediente. Desobediente, prezava mais o ritual, a aparência do que a obediência. Temos o exemplo de Roboão, líder infantil, precipitado, ouviu maus conselhos ao invés de homens sábios. Temos Diótrefes lá no Novo Testamento, que era um líder que gostava da primazia, dos elogios, de ser o primeiro entre os irmãos. Então, quando o líder que governa não é segundo o coração de Deus, o povo cai em desgraça. Você quer exemplo? Você quer texto bíblico? Vamos lá, eu sei que você gosta de Bíblia. 2 Crônicas, capítulo 33, versículo 1, 2 e o 9. Olhe o que diz a palavra de Deus. Manassés tinha 12 anos quando começou a reinar e reinou em Jerusalém por 55 anos. Fez o que era mal aos olhos do Senhor e seguiu as práticas detestáveis das nações que o Senhor havia expulsado de diante dos israelitas. Manassés, porém, olha só a influência de um mau líder, levou o povo de Judá e de Jerusalém a fazer coisas piores do que as nações que o Senhor tinha destruído diante dos israelitas. É isso aqui a consequência de um mau líder. Leva o povo à desgraça, ao pecado. Desvia a nação. Então, um mau líder é um problema grande para uma igreja local. Um dirigente de mocidade que é um mau exemplo, vai acabar com a mocidade. Um professor de escola dominical que é um mau exemplo, vai acabar com a mocidade. Porque tem professor que é muito liberal, chega na classe, eu não concordo com isso, eu não concordo com aquilo outro, e aqui a minha opinião é essa, e ele vai dando ali opiniões aos alunos no intuito de solapar a doutrina, flexibilizar as coisas, começa a questionar coisa pequena, daqui a pouco está questionando pilar da fé. Mau líder. Às vezes pelo mau exemplo. Ele destrói aquilo que os antepassados edificaram com tanto sacrifício, oração e jejum. Deus nos ajude e nos livre de maus líderes. Agora, olhe o que faz a falta de uma liderança. É terrível também. Toda a autoridade ela vem de Deus, seja a nomeada pelo Senhor ou a permitida por Ele. A autoridade estabelece um bom funcionamento para a sociedade, para a igreja e para a família. O livro de Juízes, ele termina com as seguintes palavras. Naqueles dias não havia rei em Israel e cada um fazia o que bem parecia certo aos seus olhos. E esse texto aqui, ele é um lembrete. Escute. Ele é um lembrete de que a violência, a anarquia, a desobediência, a perversão que encontramos no livro de Juízes pode ser associada, entre outros fatores, à falta de uma liderança. Então, para de criticar o pastor, para de estar criticando, falando mal disso e daquilo, falando mal da tua igreja porque lá tem liderança. Acaba com isso. A liderança é necessária e o líder precisa ser segundo o coração de Deus. O subponto de número 2, ele diz o seguinte: as consequências gerais da ausência de um líder. Meu Deus! Quais são as consequências gerais? Primeiro, está aqui. Eu só facilitei colocando em proposição, em tópico. Primeiro, a ausência de direção. Eu não vou desgastar, mais uma vez, o versículo 25 do capítulo 21 de Juízes. Vou usar um versículo do Novo Testamento, Mateus 9:36. A premissa é a mesma. Quando viu as multidões, teve compaixão delas, pois estavam confusas e desamparadas como ovelhas sem pastor. Jesus olhou para as multidões e viu elas desgarradas. E ele evoca essa imagem, uma ovelha sem pastor. Eu já cuidei de ovelha quando era criança. E olha, irmão, dá trabalho. Dá trabalho porque tem ovelha que é muito tonta. Ela se perde das outras porque não acompanha o grupo das ovelhinhas, ela não acompanha. Às vezes eu ia levar as ovelhas para pastar de tarde, para beber água, e quando vinha levando elas para o curralzinho, para o aprisco, tinha aquelas que ficavam perdidas no meio do caminho.
E antes que escurecesse, dava um trabalho para achar essa ovelha. E às vezes aí entrava dentro do mato, saía correndo com as pernas todas cortadas dos espinhos, dos garranchos, para poder achar a ovelha antes que a noite chegasse, que escurecesse, e alguém, uma pessoa mal intencionada, roubasse a ovelha e ficava aquela coisa assim, aquele sentimento ruim no coração. Como era que achava a ovelha? A ovelha ficava sem direção. Bé, bé, bé. Aí ia pelo azuado da ovelha, aí ia procurar a ovelha. Quando achava essa ovelha, tem que pegar pela azureia, ou então derrubar ela assim pelos pés, colocar assim no ombro e levar. Isso se fosse pequena, né? Porque se fosse grande, era puxando pela azureia mesmo. Mas você já viu como é uma ovelha sem pastor? Ela precisa pastar, mas ela não sabe onde encontrar o alimento. Ela precisa beber água, mas ela não sabe onde encontrar a água. Ela sabe que precisa de um lugar, de um aprisco, mas ela não sabe onde encontrar a porta, o caminho do aprisco. Ela precisa da figura, da presença do pastor para direcioná-la. Caso contrário, ela fica perdida. Imagine aqui comigo outro exemplo. Olha a importância de uma liderança que guie. Presta atenção nesse exemplo. Pense comigo numa família. Uma família bonita. Essa família está passando por algumas dificuldades financeiras. Os pais farão uma viagem e ficarão 30 dias fora de casa. Durante esses 30 dias, os filhos terão que se virar sozinhos. Os pais viajam. O filho mais velho tem 6 anos, o filho do meio tem 4 e o filho mais novo, caçula, está prestes a completar 3 anos. É um exemplo. Os pais passaram 30 dias fora. Quando eles voltarem, o que é que eles vão achar dentro de casa? Se os filhos ainda estiverem vivos, vai estar uma zona, um completo caos. Por quê? Porque a criança, nessa idade, ela precisa de liderança. Ela precisa de alguém que a guie, de alguém que cuide. Assim também é a importância de um líder dentro da igreja. Paulo vai falar sobre isso. Quando ele fala sobre os homens presentes, os homens dons, são presentes de Deus para a igreja, pastores, doutores, profetas, apóstolos, evangelistas. Esses homens são dados à igreja por Jesus para promoverem maturidade cristã, para que o povo de Deus não seja levado por todo o vento de doutrina. A importância da liderança. Eles vão dar pasto, alimento, água. Segunda consequência geral, linguagem libertina. Porque cada um fazia o que bem parecia aos seus olhos, né? Eu vou seguir o meu coração é mau. Se eu não tenho a palavra de Deus para me nortear, se eu não tenho uma liderança que me guie, que vele pela minha alma, e eu andar pelo caminho do meu coração, eu vou entrar em caminho de morte. A Bíblia diz em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 16, pois vocês são livres e, no entanto, são escravos de Deus. Não usem a sua liberdade como desculpa para fazer o mal. Tem gente que usa a liberdade que acha que tem para praticar o mal. E por ocasião da falta de um líder, a nação de Israel fez o que bem pareceu aos seus olhos. Usaram a liberdade para dar ocasião ao pecado. Vamos aqui a mais um exemplo. Visualize aqui comigo. Pensa. Eu vou pensar agora. Pensa aí. Se concentrou? Imagine um adolescente que não tem a autoridade dos pais limitando as suas ações. Os pais não ensinam, os pais não supervisionam, os pais não cuidam. Esse adolescente vai fazer escolhas acertadas? Dificilmente. Eu já fui adolescente. E eu sei que é uma fase rebelde. Eu sei como é. Se não fosse, escute, se não fosse a liderança de meus pais suprimindo, impondo limites aos meus desejos infantis, eu tinha feito muita coisa errada. Se eu chegasse em casa com bombons, mãe perguntava quem lhe deu, porque eu não lhe dei dinheiro. Quem foi que lhe deu? Não foi que você conseguiu isso aí? Fulano me deu. Vamos lá. Fulano, você deu isso aqui a ele? Temia.
Qualquer coisa que a gente fizesse assim de errado, tinha ali o pai, tinha a mãe, para reprimir, para impor autoridade. Lá em casa tinha um cinturão que se chamava Teobaldo. Quando dizia assim, vou pegar Teobaldo, era uma tristeza assim na alma, tristeza, os coros agora vão esquentar. Cresci, né? Tô aqui, graças a Deus, louvo a Deus pela vida de meu pai, que já não tenho mais, e pela vida de minha mãe, porque me ensinaram, porque eles imporam a sua autoridade, restringindo os meus desejos infantis. Então, a liderança precisa impor a autoridade, precisa corrigir o que está errado, apontar o caminho certo, para que o povo não use essa liberdade que acha que tem para libertinagem. Terceira consequência geral, vulnerabilidade. A vulnerabilidade implica em uma situação de risco. Significa que as pessoas ou a comunidade estão em uma situação de fragilidade. Quando o povo não tem liderança, o povo está suscetível, o povo está fragilizado, se torna presa fácil do inimigo. Olha, quando alguém, faz assim, quando alguém, isso aqui tá aqui a pessoa, né? Quando alguém, Deus está aqui, quando alguém se afasta de Deus, automaticamente ela se aproxima de quem? Do diabo. Se afastou de Deus, se aproxima do diabo. Quando alguém se afasta de Deus, ela se priva de toda proteção e auxílio de Deus. Então ela se torna uma presa fácil para o inimigo tragá-la. Então, a liderança tem esse papel de aproximar o liderado de Jesus, fazer com que ele seja mais parecido cada dia com Jesus. Está lá na carta que Paulo escreveu aos Efésios. O subtópico de número 3 diz: as principais consequências da ausência de liderança. Quais são? Vimos as consequências gerais, mas quais são as principais, as mais específicas, mencionadas sobretudo no livro de Juízes? Primeiro, confusão social. Eu quero que você leia todo o capítulo 20 de Juízes. E você vai ver nesse capítulo que ali havia um caos social estabelecido. O povo estava em guerra. Quase exterminaram a tribo de Benjamim. Mataram mais de 25 mil homens. E apenas 600 se refugiaram à rocha de Rimon. Quase que uma das tribos de Israel é erradicada. É extinta. Pelas mãos de um inimigo? Não. Pelas mãos dos próprios irmãos. O que é isso aqui? A ausência de autoridade, caos social. Segundo, caos moral. Olha, irmão, se tu ler Juízes, capítulo de número 19, tu vai se escandalizar. Porque esse texto é muito forte. Esse texto vai falar sobre estupro, sobre homossexualidade, sobre pecados terríveis que o próprio o povo de Israel disse assim: desde que se tem ciência, olhando para trás na história dos nossos antepassados, nunca se viu tal pecado em Israel. Estupraram uma mulher até o dia amanhecer. Quando o dia amanheceu, a mulher caiu morta. O esposo da mulher cortou ela em 12 pedaços e mandou às 12 tribos de Israel. Sabe o que é isso aqui? Caos moral. A ausência de liderança provoca isso aqui. Por fim, nós temos apostasia. Você quer ver um texto aqui? Juízes capítulo 10, versículo 6 diz assim: mais uma vez os israelitas fizeram o que era mal. Mais uma vez. De novo, homem. De novo. Morreu o juiz. Não tem liderança. Mais uma vez os israelitas fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Serviram às imagens de Baal e a Astarote, aos deuses da Síria, de Sidom, de Moabe, Amon e da Filístia. Abandonaram o Senhor e deixaram de servi-lo. Isso aqui é consequência de ausência de liderança. Então, desigrejado, destemplado, despastoreado, esse gente aí que diz que não faz parte de nenhuma denominação, me desculpe, mas você não é crente, você não é bíblico. A liderança é importante. E olha o que diz o tópico de número 3, a solução, né? A inevitável necessidade de transição. Isso aqui, o que é isso aqui? Quando a gente fala sobre essa transição, um líder tem que preparar outro líder. E aqui nós chegamos à lei da reprodução. John Maxwell, em seu livro As 21 Leis da Liderança, ele nos apresenta essa lei da reprodução. E esta lei tem como premissa a seguinte verdade: só um líder pode treinar outro líder. E o autor ele fez uma pesquisa informal sobre como as pessoas se tornaram líderes. E olha qual foi o resultado aqui. Subponto 1. Olha qual foi o resultado.
10% se tornou líder por meio do talento natural. Talento natural, se tornou líder. 5% como consequência de uma crise. A crise fez fez ele um líder. Agora, 85% se tornou líder por meio da influência de outros líderes. Então você tem essa responsabilidade de aderir, de abraçar a lei da reprodução. O líder é aquela pessoa que trabalha até que ele se torne inútil. Até que a pessoa consiga andar com os próprios passos e agora comece a liderar outras pessoas. Subponto de número 2, o investimento nos mais jovens, né? Como mestres líderes, você carrega essa responsabilidade de prover e de preparar novos líderes. Sabe qual é? O que é que Deus está nos dizendo aqui por meio dessa lição, em todas as lições que estudamos até a de número 5? Não seja um líder estéril. Não seja um líder estéril. Mas, irmão Murilo, como é que eu posso preparar novos líderes? Olhe essas orientações aqui. Primeiro, siga elas aqui. Eu vou citar aqui pelo menos 1, 2, 3, 4, 5. Primeiro, tenha propósito. Olhe para essa mentoria. Olhe para essa preparação que você... para esse período que você está dedicando, para esse tempo que você está dedicando a outra pessoa como um investimento. Um investimento baseado em uma visão do futuro e em um propósito. Preparar a geração que vai suceder a minha. Então, tem esse propósito. Segundo, abertura. Quando eu falo de abertura, eu estou falando de direcionamento. Esteja perto da pessoa, dando retorno, dando orientação, orientando ela com relação ao seu desenvolvimento. Olha, isso aqui está certo, isso aqui não está, faça isso, faça aquilo. Dê essa abertura para que essa pessoa se aproxime de você. Terceiro, relacionamento. Porque o relacionamento, ele fornece o cimento que mantém você e o aprendiz unidos durante o processo de preparação. Então, quanto maiores os desafios, mais sólido deve ser o relacionamento entre o líder e o liderado. É só lembrar de Paulo e Timóteo, a gente vai falar lá na frente. Encorajamento. Os aprendizes precisam receber encorajamento. Porque tem líder que mata só o povo. Não presta. Tu errou. Tu isso, tu aquilo. É só crítica. É só botando a pessoa para baixo com pouco a pessoa dizendo. Sou um miserável. Não presto. Não sei. Tu falha, bendito. Tu que já tem experiência, falha. Quem dirá quem está começando agora vai errar também. Você precisa encorajar. Você precisa trazer uma palavra de ânimo para essa pessoa. E por último, dê a ela ferramentas. Isso mesmo, ferramentas para que ela desenvolva as suas habilidades. Só quem pode prover ferramentas, recursos, é uma pessoa que já tem mais experiência. Então, siga essas orientações. Propósito, abertura, relacionamento, encorajamento e ferramentas. Por fim, nós temos aqui deixando um legado positivo. A lição, ela diz que legado é aquilo que é transmitido às gerações que se seguem. É algo que o tempo não é capaz de desfazer. A lei do legado, quando se fala de liderança, ela afirma que o sucesso verdadeiro de um líder é medido pela sucessão. Então, um legado que não inclui pessoas não tem valor. Os líderes que praticam a lei do legado, eles agem assim. Presta atenção, olha para cá. Dorme não. Olha para cá, olha para cá. Primeiro, eles enxergam longe. Irmão Murilo, o que é que isso quer dizer? Eles não lideram pensando apenas no presente, mas no futuro. Falamos sobre, na lição passada, sobre esse exemplo de Moisés, né, com relação a Josué. Segundo, eles valorizam a liderança de equipe mais do que a liderança individual. O líder que Deus usa, o líder que deixa um legado, é aquele que trabalha em conjunto. É melhor trabalhar só, é porque sozinho você vai mais rápido. Mas junto com outras pessoas você vai mais longe. Quem me disse isso foi o pastor Anderson Silva. Gostei dessa frase, pastor. Então, vamos finalizar aqui esse ponto dizendo uma frase do Chris Musgrove. Ele diz o seguinte: o sucesso não se mede pelo motivo da sua saída, mas pelo que você deixa atrás de si. O que é que você está deixando para trás? Está deixando líderes? Está deixando pessoas marcadas pelo um bom exemplo? Está deixando pessoas inflamadas pelo Espírito? Você tem legado para deixar? Ou você está deixando um mau exemplo de Manassés? Deus nos ajude. Concluindo a lição,
Nós aprendemos aqui que o livro de Juízes nos ensina muito sobre liderança quando nos mostra as consequências de sua ausência. E eu quero finalizar aqui destacando alguns princípios finais que podem ser percebidos nesta literatura histórica do Antigo Testamento quando olhamos para a vida dos juízes que ali lideraram o povo de Israel por um período determinado. Primeira lição: líderes que comprometem os seus valores comprometem, em última análise, os seus objetivos. Não negocie os seus valores. Segundo, os líderes devem aprender a liderar a si próprios antes de liderar os outros. Me lembro muito de Sansão quando faço menção desse princípio. Terceiro, pessoas aceitam primeiro o líder antes de aceitarem a causa. O que é que isso aqui está querendo dizer, irmão Murilo? Que a pessoa do líder deve vir primeiro do que a sua obra. Então isso aqui fala de caráter, isso aqui fala de vida ilibada, para depois falar da causa, do propósito, da obra, do feito do líder, tá bom? E por último, muitas vezes Deus desperta líderes aparentemente desqualificados para realizar os propósitos dele. Que dirá de Gideão? Sou o menor, Senhor. Eu sou o mais pobre aqui, eu sou o menor de todos. Mas é você que eu quero, rapaz. Vai nessa tua força, varão valoroso. Deus viu em Gideão algo que nem mesmo ele tinha percebido, nem mesmo Gideão tinha percebido. Eu confio em você para livrar o povo das mãos dos midianitas. Você está aí dizendo, Deus, eu sou menor, eu não sei, eu não posso, eu não tenho condição, vou entregar a classe, porque isso, porque aquilo, é muita dificuldade, mas eu conto com você, rapaz. Eu estou vendo aí que há uma capacidade em você. Não fuja da responsabilidade. Deus levanta líderes aparentemente desqualificados. Mas tem fulano melhor, tem ciclano que é melhor, tem aquele professor aqui que os alunos gostam mais de ouvir ele do que eu. Mas Deus escolheu você. Esforça-te e tem bom ânimo. Amém? Espero que essa lição tenha sido bênção para você. Se foi, tira um print aí da tela, tira uma foto se você estiver assistindo na televisão, nos marca lá no Instagram, @abrajaula, @Murilo Alencar. Vai ser uma alegria repostar a sua postagem. Deus abençoe, um ótimo fim de semana, uma ótima escola bíblica dominical. Parece que eu tomei água de chocalho hoje, estou falando muito rápido. É porque tenho que ir para a igreja para uma reunião agora, mas estou saindo com um senso de dever cumprido. Não se esqueça, abra a jaula.